Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro AFcast, nesse formato novo, algo diferente, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Para você que não me conhece, o meu nome é Ana Ferreira e hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais para uma conversa que eu tenho certeza que vai te abençoar. A minha convidada, ela é casada com o pastor Felipe Fadel, ela é mãe da Mia e da Ana, ela também é psicóloga por formação e é pastora de adoração na igreja local junto com seu marido. Ela é a Priscila Tolizano. Seja bem-vinda, Pri. Obrigada, é uma novidade para mim, mas eu tenho certeza que será um momento abençoador. Amém, também creio. E agora, o meu segundo convidado, ele é casado com a Larissa Condé. Juntos, eles são pastores de jovens e adolescentes na igreja local. Eles também são papais da Zoe e ele também é formado em teologia. E o meu convidado é o Eduardo Condé. Seja bem-vindo, Edu. Amém, muito obrigado. Também acho que vai ser um tempo muito bom, muito produtivo pra gente, né? Também é uma novidade pra mim, eu fico meio assim, né? Mas vai dar tudo certo. Dá tudo certo. Gente, a gente está às portas, né, da nossa conferência, a nossa primeira conferência de jovens e adolescentes, a nossa conferência Imersão. E o Senhor nos entregou um tema, né? Atos dos que creem. E aí eu queria que a gente aprofundasse um pouco nesse tema. E para a gente começar, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco assim do que está no coração de vocês, naquilo que o Senhor já vem ministrando no coração de vocês durante esses dias. Se vocês puderem compartilhar com a gente. Quer começar? Quer que eu comece? Pode começar. Tá. Bom, então, na verdade, esse tema a gente decidiu junto, né, em grupo, né, no nosso grupo de liderança. E o Senhor, há um tempo atrás, falou comigo sobre a passagem de Juízes capítulo 6, né, quando Deus aparece para Gideão e diz, o Senhor é contigo. E a resposta de Gideão me chama muita atenção, né? Porque não fala amém, glória a Deus, e é assim mesmo. Não, ele diz, se o Senhor é conosco, então, onde estão as maravilhas que os nossos antepassados nos contavam, né? E aí isso me pegou, esse versículo me pegou, assim, sabe? Aquilo, sabe quando algo salta no seu espírito, assim? Você sabe que ali tem algo, e aí eu comecei a, como diz a minha avó, escarafunchar, né? E começar a perseguir aquele negócio e aprofundar um pouco mais. E uma das coisas que a gente aprende, que Deus vem falando, na verdade, muito comigo, é sobre, de fato, um senso de indignação para poder viver essas maravilhas de Deus, sabe? Se tu parar para pensar, a gente tem um Deus poderoso, onipotente, onipresente, que é o mesmo Deus de Paulo, de Pedro, de Apolo, de inúmeros avivalistas que a gente conhece, sabe? Que pode fazer qualquer coisa e a gente muitas vezes se acomoda no evangelho e não vive nada, entende? A gente também sabe que não é todo mundo que vai viver um milagre todo dia, né? Mas a gente pode buscar isso. Sim. Agora, viver uma vida parada, estagnada em Deus, aí já entra no lado da negligência, sabe? Sim. E, na verdade, isso é tão forte de que se a gente voltar no capítulo 5, fala sobre Débora e Baraque, né? E lá no último versículo, e diz assim, e sossegou a terra 40 anos. Não houve guerras, não houve nada. E o que aconteceu nesses 40 anos? O povo de Deus não buscou a Deus. E aí Deus coloca os midianitas para oprimir o povo de Deus. E olha isso, se você parar para pensar, muitas vezes na nossa vida a gente se posiciona em Deus no meio de uma opressão e de uma dificuldade. Quando as coisas estão boas e estão tranquilas, quando está parado a gente estagna. Quando tudo está muito bom, né? Aí muitas vezes a gente para e a gente não busca viver as maravilhas de Deus. Por isso que Deus atua em meio à pressão também. Deus atua em ambientes assim. E aí Deus levanta então Gideão e Gideão se posiciona. E Deus levanta Gideão, né? Usa Gideão de uma forma sobrenatural. Deus faz algo na nação de Israel, né? E sempre com esse intuito de fazer com que eles vivessem intensamente a realidade de Deus, né? Sim. E o que é engraçado e na verdade é triste, né? É que quando a gente fala sobre esse assunto, a gente lembra de grandes homens de Deus que foram usados, assim como o Gideão, que o Eduardo trouxe. Mas é muito claro, e a palavra lá em Marcos também fala sobre isso, que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Então, não é para super crente, não é para os filhos favoritos de Deus, não. Você crê, você aceitou Jesus como teu Salvador, você tem o Espírito Santo, então sim, essa palavra também é para você. Então, às vezes, quando a gente pensa nisso, parece que é algo tão distante de nós, do nosso dia a dia, das nossas igrejas, mas não.
é uma palavra que a gente tem acesso, que é para nós, né? Sim. Cara, e sabe, quando tu trouxe esse compartilhar com a gente na reunião, eu fui pra casa, né, e tipo, amém, vamos orar por isso e tal, e daí começou a passar aquela semana, e aí eu tô sempre assistindo podcast, pregação e tal, e o YouTube começou a entregar pra mim conteúdo sobre isso. E aí eu entrei, assim, num vídeo que era até o do Dunamis e tal, eles estavam falando sobre essa questão de viver o sobrenatural. E depois daquele vídeo, assim, é bem isso, me deu, assim, uma indignação de, tipo assim, cara, eu creio no Senhor, eu amo o Senhor, eu vivo com o Senhor, mas eu não tô vivendo isso. É tipo como se eu não tivesse vivendo a plenitude daquilo que o Senhor deseja pra gente, sabe? E foi uma indignação comigo mesma, e o que eu senti era tipo, Senhor, meu, desperta, sabe? Desperta tu que dormes, porque não tá certo, sabe? Não é pra ser desse jeito, não é pra ser raso desse jeito, sabe? Eu lembro de uma reunião de liderança que a gente teve no fim do ano, eu acho que foi em 2023, eu não me lembro ao certo. E aí o nosso pastor, ele estava fazendo a reunião e tudo, né? E ele perguntou sobre um resumo do ano e tal. E daí naquele dia, eu até comentei com a Lari depois, e aí eu disse assim, cara, eu não quero viver o ano que vem do jeito que a gente viveu esse ano de agora. Por quê? Porque naquele ano a gente só viveu de programações. Sim. A gente só cumpriu a agenda. Entendeu? Sim. E o problema, a gente estava em tudo, só que ao mesmo tempo a gente não estava em nada. Tava automático, né? E esse que tá, isso a gente traz para o ministério que a gente trabalha, porque isso está na gente. Sabe, o que a gente vive, a gente traz para o nosso trabalho. Sim. E aí, naquela virada de ano, né, eu orei, busquei no Senhor e disse, Senhor, por favor, eu não quero viver o 2024 igual foi 2023, mas eu quero de fato fazer um compromisso contigo. Sim. E aí a gente começou a buscar direções, aí foi aonde os nossos adolescentes, né, a gente começou a trazer um pouco mais sobre identidade, a gente mudou os formatos de culto, começou a trazer pessoas para trabalhar com a gente em 2025. Então a gente começou essas mudanças por causa de uma indignação. Sim. Entende? Quando a gente se depara com isso, a gente vê que sim, Deus pode fazer através de nós também. Sim. A Pri estava comentando sobre grandes homens, grandes pessoas que fizeram, né? E a gente cresce, né? Na verdade, eu não vim no lar evangélico, né? Então, eu não cresci ouvindo essas histórias, né? Mas boa parte, até que está assistindo, cresce ouvindo histórias de pregadores, de Billy Graham, quando veio para o Brasil, que fazia cruzados no Rio de Janeiro. A gente ouve sobre Kathryn Kuhlman, a gente ouve sobre Finney, sobre Wesley, a gente lê sobre tudo isso, mas às vezes a gente não acredita que a gente pode viver 1% do que esses caras viveram. Sim, é verdade. E o fato da gente não viver isso, às vezes daí cai naquilo que o Eduardo falou, da questão de encher a nossa agenda de programação, encher as nossas igrejas de evento, porque os sinais e maravilhas, na verdade, eles são também uma prova de que tudo que Jesus veio e pregou e depois da ressurreição dele, que realmente era verdade, que é uma verdade. Sim. Então, é uma prova do poder de Deus. E às vezes a gente tem medo disso. E aí a gente se assegura de que a palavra basta. Mas o próprio Jesus, ele deixou isso muito claro. Sim, a minha palavra é o que basta. Só que também vai ser necessário para que alguns creiam que aconteça milagres e maravilhas. Sim. Então, a gente daí não vive isso porque parece que não, mas é mais fácil a gente fazer um super evento do que, às vezes, a gente chamar o povo da igreja para uma oração, para uma intimidade com Deus. Sim. Então, daí a gente vive de eventos, a igreja vive fazendo coisas para atrair os homens e não usa a ferramenta que é para usar. Sim, é verdade. E aí, eu quero até entrar mais, assim, específico nesse negócio de atos, maravilhas, né? Sinais e maravilhas. Mas, assim, não tem como a gente viver essa vida se não for guiada pelo Espírito Santo. É um fato, né? Tipo assim, nós, por nós mesmos, a gente não tem capacidade de fazer isso. É só mesmo uma vida guiada pelo Espírito Santo. E, assim, não é incomum a gente ver ainda pessoas até dentro das igrejas que não têm, assim,
talvez um entendimento, ou até não conhece verdadeiramente o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, sabe? A gente vê que em algumas pessoas ainda tem esse conflito, sabe? De se relacionar com o Espírito Santo. E aí eu queria que, se vocês puderem, falar um pouquinho sobre isso, sabe? Da pessoa do Espírito Santo, quem de fato é o Espírito Santo, sabe? Trazer esse entendimento pra gente. Se tu puder começar, Pri. Então, primeiro falando algo assim, bem da minha intimidade, né? Como eu vivo. O Espírito Santo, para mim, ele é meu amigo. Uhum. É difícil pensar numa vida sem o Espírito Santo. E ao contrário do Edu, eu nasci em berço cristão, como dizem, né? Só nasci no hospital, mas depois fui logo para a igreja. Então eu fui me apresentaram Jesus muito cedo. E eu lembro que aos meus 4 anos, meu pai sempre fazia o apelo para mim e para minha irmã antes de dormir. E aos meus 4 anos, eu lembro que foi ali a minha tomada de decisão do que eu queria. E eu aceitei Jesus. E a partir daquele momento, o Espírito Santo foi meu amigo, sabe? Então, a gente sabe que Jesus fala, né, que ele nos mandaria o Consolador. Ele nos mandaria aquele que a gente precisaria ter, né, na ausência dele. E é Deus em nós, sabe? É uma pessoa, às vezes, nós negligenciamos essa verdade e a gente fala tanto sobre Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele deve ser o exaltado, que Ele é o dono da verdade. E sim, e o Espírito Santo está dentro disso. Então, o Espírito Santo é Deus em nós. Sim. Ele precisa ser o nosso amigo, Ele é o nosso melhor amigo, deveria ser. Então, resumidamente, sabe, é difícil assim falar muito sobre, porque para mim é isso. Ele é o meu amigo, é aquele que a gente precisa. Então ele fala, ele escuta, nós podemos ter um relacionamento com ele. Ele é aquele que atende a nossa fala, que escuta, mas só que ele é aquele também que está pronto a despejar algo sobre as nossas vidas, sabe? Então, é uma troca, é um relacionamento que a gente precisa ter com ele. Sim. E só existe relacionamento quando os dois estão dispostos a entrar em um relacionamento. Não existe um casamento que só o homem está disposto a se sacrificar pela sua esposa. E nem um casamento que só a esposa está disposta a continuar. Não, os dois precisam ter essa tomada de decisão. Então, o Espírito Santo, ele está disposto a viver esse relacionamento de intimidade em nós. Sim. Sabe? E todos os dias. Durante a minha caminhada, eu não posso dizer que durante toda a minha vida eu estive super perto de Deus no sentido de fazer as coisas extremamente certas, de ter uma vida de obediência. Não. Mas em todos os momentos eu tive o Espírito Santo como meu amigo. E às vezes foi ele que me agarrou pela mão, que me tirou de lugares que podia ser que naquele lugar a nossa amizade iria se romper. Então, em todos os momentos, realmente, ele foi o meu amigo. E é assim que eu posso apresentar ele. Amém. Cara, a pessoa negligenciar o Espírito Santo, ela é negligenciar o próprio Deus, né? Sim. Então, eu não acredito que tenha como a gente ter uma vida cristã longe dele. E a Pri estava falando sobre o relacionamento, né? Eu sempre dou um exemplo também para os adolescentes sobre quando você está saindo da escola. Se você sai da escola, aquela multidão toda, né? Todo mundo grita daqui, grita dali. Se o seu pai chama o teu nome na frente da escola, por mais que você não viu ele, você, opa, meu pai me chamou. Por que tu reconhece a voz dele? Porque você convive com ele, você tem relacionamento com ele. Você nem sabe onde ele está, mas ele te chamou, você ouviu a voz dele.
Agora, se eu tenho um amigo, eu não sou tão próximo dele, eu conheci ele há 2 semanas atrás na sala. E aí eu estou saindo da escola e ele grita o meu nome. Eu ouço o meu nome, mas eu não sei quem é. Então eu continuo normal. Existem várias pessoas com o mesmo nome que eu e por aí vai. Por quê? Porque eu não tenho intimidade com aquela voz, eu não conheço aquela voz, ela não é familiar para mim. Da mesma forma é o Espírito Santo, sabe? A gente escuta direto, nossa, como que eu discerno a voz de Deus? Como que eu consigo identificar a voz de Deus? É apenas com relacionamento, sabe? Conforme você vai falando com a criança, ela vai identificando a sua voz, ela vai identificando que você é o pai, que você é a mãe, e aí ela vai aprendendo com você. E quando o pai fala, ela reconhece a voz, entende? Então, o Espírito Santo, ele não é algo, né? A gente já ouviu isso. Ele, de fato, é alguém. Ele nos auxilia nos nossos momentos mais profundos e mais sensíveis da nossa vida. Agora, a Pri até comentou, né? Ajudou em muitas fases que ela poderia perder a intimidade, né, e tudo mais. Agora, tu imagina um adolescente que passa altos e baixos na sua mente, no seu coração, de uma semana para outra, né? As crises que uma adolescência traz, ainda mais hoje em dia. Se você tem o Espírito Santo, você consegue passar por tudo isso. Sabe? Infelizmente, eu não passei a minha adolescência com o Espírito Santo. E quando eu me converti, eu fiquei muito triste por causa disso. Porque sabe, é o rio de água viva fluindo de dentro de você, sabe? É a pura vida de Deus dentro de você e eu não vivi isso, entende? Então, quando eu vejo um adolescente hoje deixando de viver com Deus, me entristece muito o coração por causa disso. Porque você tem, de fato, a vida plena de Deus dentro do seu coração, sabe? Morando em você. E você não cultivar isso, para mim, acaba sendo, tipo, uma negligência absurda. Entende? A gente só consegue cultivar isso com rotina, mas não aquela a rotina que eu digo monótona, entende? A rotina que eu digo, você é casada, né? Você consegue passar uma semana sem falar com Elvis? Não. Isso é um sinalizador de que o seu relacionamento com ele não está bom, se você passa. Agora, se vocês estão bem, vocês cultivam o casamento, o que acontece? Você conversa toda hora. Entende? Então, não tem como a gente não cultivar um relacionamento com ele, a não ser por conversa, por oração, por leitura da palavra e aquilo nos trazer prazer. Entende? Eu lembro de que quando eu me converti, eu fui com 16, já para 17 anos. E eu iniciei a faculdade com 17 anos, né? E eu só tinha uma moto. Na verdade, tinha uma bicicleta, né? Depois Deus me abençoou, eu tive uma moto. Eu tive uma bicicleta e daí olha isso, eu tava na oração e essa bicicleta, as pessoas roubaram na oração, cara. Você acredita? Eu fui pra orar. Corajoso, né? Orar, Foram corajosos. pulou na igreja e roubou minha bicicleta, cara. Aí ainda bem que a minha irmã, ela tinha outra igualzinha, que ela não usava, eu peguei pra mim. E aí eu tinha uma bicicleta, e aí o que eu fazia? Eu aproveitava enquanto eu estava andando de bicicleta para orar, cara. Sim. E porque quando eu entrei, eu já me juntei com pessoas que me falaram, cara, você pode orar de qualquer lugar. E aquilo foi libertador para mim. Porque para mim eu tinha que orar na igreja. E aí eu vi que eu poderia orar de qualquer canto. Cara, eu andava de bicicleta por aí, tudo orando. Aí eu comecei para a faculdade, aí eu andava de moto. Eu lembro certinho, cara. Às vezes de eu chegando na faculdade e orando, Deus, por favor, cancela a aula de hoje, cara. Ai, meu Deus. Cancela a aula de hoje porque eu quero ficar no quarto contigo, porque eu quero ir orar. Sim. Porque eu lembro, eu comecei a escrever minhas mensagens naquela época, né? E daí eu começava a orar, Deus, por favor, cancela a aula. Eu não terminei a mensagem. Eu queria ficar contigo. Cara, inúmeras vezes eu cheguei na faculdade, o professor mandava e-mail que teve que cancelar a aula, aconteceu um imprevisto. Caraca. Chegava lá, já teve da aula ter sido cancelada antes e eu não ter visto o e-mail. Aí, na verdade, daí fui eu, né? Deus já tinha agido. Mas o desejo do meu coração não era que, cancele algo e tal. Sim. Não, o desejo do meu coração é tipo, Deus, eu tenho coisas para fazer, mas eu só queria ficar contigo agora. Sim. Entendeu? Sim. Isso é muito profundo, né? Porque a palavra nos diz que o Espírito Santo conhece o mais profundo do nosso ser, ele esquadrinha os nossos corações e conhece o mais profundo de Deus, os pensamentos, os planos do Senhor. Então, a tamanha ligação, o mesmo Espírito que habita dentro de nós e nos esquadrinha o coração de Deus, né? Quem conheceu os pensamentos do Senhor, quem o sondou. E o Espírito Santo tem esse acesso, o mesmo Espírito Santo que nos esquadrinha, né? É algo que
eu gostava muito de fazer, principalmente quando eu recebia e discipulava pessoas novas, né? Principalmente adolescente. Aquele novo convertido, ele vem com muita fome, muita sede. Então, se você está ali auxiliando ele quer te contar tudo. E aí eu sempre tentava fazer um desafio. Que tudo que acontecesse com aquela pessoa, para que antes dela vir me contar, que ela contasse para Deus, sabe? O Espírito. E porque isso eu faço, sabe? E eu acho que assim, ó, tu realmente virar a chave. Sim. Sabe, se começar a fazer isso. Sim. Antes de sair correndo e contar pro teu pai, pra tua mãe, pra tua irmã, pro teu irmão, pro teu melhor amigo, conte pro verdadeiro melhor amigo, ou para aquele que deveria ser. E aí, assim, tu vai começando a experimentar que às vezes tu acha que aquilo é um problema e às vezes realmente é um problemão. Mas aí tu vai conversar com Deus, tu sai de lá com aquilo solucionado. Aí tu pensa assim, meu Deus, não foi a minha voz ao vento, não. Eu realmente falei com uma pessoa que tem o controle total da minha vida. Sim. Muito mais do que a gente. Sim. Então, eu acredito que esse é um exercício muito bom, sabe? Correr para Deus, sabe? Para contar, conversar com o Espírito Santo antes de contar para qualquer pessoa. Sim. E é assim que tu cultiva esse relacionamento, né? Tipo, com pequenas coisas. Pô, nem foi algo grandioso que aconteceu no meu dia, mas eu vou contar pro Senhor, eu vou... E é assim que tu vai cultivando. Quando você vê, você tá nesse ponto, que você chega com um problemão e sai da conversa com o Senhor resolvido, né? E aí, gente, eu quero que a gente entre um pouco mais agora falando sobre essa questão dos sinais e maravilhas, o sobrenatural de Deus. Porque eu também acho que hoje a gente está vivendo uma época de polarização, né? A gente vê muitos extremos, né? Então, em uma ponta, a gente tem hoje a incredulidade, infelizmente, né? Quanto ao sobrenatural, quanto ao poder do Espírito. A gente vê nessa ponta... a incredulidade, e no outro lado a gente começa a ver também uma questão de misticismo, sabe? Que eu acho que é tão perigoso quanto a incredulidade, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco como a palavra de Deus, a Bíblia, né? Ela nos protege desses enganos e ela também evidencia o poder do Espírito Santo. Porque realmente, se você pegar algo sobrenatural sem base, de fato, você não vai entender e, assim, vai atribuir a qualquer coisa. Mas a gente reconhece, a gente conhece o sobrenatural de Deus porque a gente tem a base firme na palavra do Senhor, né? E aí eu gostaria que vocês explanassem um pouco sobre isso, tá? É uma linha bem... meio fina, assim, né, que a gente diz, né? Mas sim. Os dois extremos, eles são complicados, né? Mas a Apocalipse vai dizer... levando para o lado do extremismo, do misticismo, né? Apocalipse mesmo vai dizer de que nos fins dos tempos virão, teriam como se fossem, a Bíblia vai dizer 3 espíritos, né? Aí fala sobre eles ali e diz que o objetivo deles é o quê? Fazer sinais miraculosos, parecer, né, sinais miraculosos, para o quê? Convencerem os reis da terra e dispersarem o povo de Deus. Então, ok, só que a gente não pode pegar esse texto e dizer que, então, beleza, milagre já não é de Deus, porque é feito para distrair o povo. A gente não pode pegar isso. A mesma coisa de que você pegar uma pessoa que faz algo de uma forma ilícita e você vai dizer, beleza, fazer, por exemplo, o cara, um exemplo bem básico aqui, o cara abre uma empresa e só nega imposto. Ah, não, então abrir empresa não é de Deus. Não faz sentido. E o fato de alguém fazer errado não significa que você não deve fazer o certo. Entende? Então, eu acredito que a gente também precisa ter esse filtro. Do outro lado, a gente tem quem ficou cético, já não crê mais naquilo. Talvez porque já foi enganado. Sim. Pode ser também. Mas, às vezes, simplesmente não crê naquilo. E aí eu já tenho uma grande dificuldade com isso também, porque, cara, se você lê a Bíblia, já logo no primeiro livro, você já é impressionado com milagres, sabe? Você já vê como que Abraão acreditava na ressurreição. Como que Abraão ia acreditar de que Deus iria ressuscitar o seu filho? Alguém ressuscitou? Ninguém ressuscitou antes. Ele acreditava num Deus extremamente poderoso para fazer qualquer coisa. Deus não disse que ia ressuscitar ninguém. Como que ele acredita numa coisa que nunca aconteceu? Sim. Então, a gente não... Se a gente lê a Bíblia, a gente vê de que Deus fez inúmeras coisas
impossíveis, né? Para nós impossíveis, né? E a gente viver longe disso, para mim, daí já é negligenciar o poder de Deus. Sim. A gente vê também de que muitas pessoas elas são atraídas por sinais e maravilhas. Ah, Edu, mas a gente não pode só atrair as pessoas. Sim, a gente não pode só atrair, mas o fato de então de a gente achar que atrair é errado é porque a gente não cuida e discipula quando ela chega. É verdade. Porque o milagre atrai, é óbvio que atrai, as manifestações de Deus atraem. Eu acredito que, cara, o que dizer em porcentagem, o que 5, 2% menos até, de pessoas que se convertem, elas já se convertem por Deus, de fato, porque elas querem Jesus. E geralmente as pessoas se convertem porque elas querem algo na sua vida, porque estão com algum problema, porque elas buscam a Deus por causa de um problema conjugal, Sim. problemas financeiros, melhorar na vida, uma cura. Geralmente as pessoas vêm por Deus por causa de algo. Agora o Sim. negócio é o que eles vão encontrar na igreja depois que eles encontrarem o poder de Deus. Eu vou ensinar ele como é as Escrituras, porque aí eu mostro que Deus é poderoso para fazer. Só que aí eu também mostro que, embora se ele não fizer, ele ainda é fiel a você. Entende? Então, eu acredito que discipulado e estudo bíblico, ele precisa caminhar junto com o poder de Deus. Ele não anula Sim. o poder de Deus. Sim. Em nenhum momento. Sabe? Teologia não mata a fé de ninguém. Sim. Teologia é feita para te firmar na fé. Evidenciar o poder, né? Evidenciar o poder de Deus. Ela não deve apagar a sua fé e te deixar com a mentalidade cauterizada, né? Paulo fala sobre isso, né? De que alguns cauterizaram o seu entendimento. O que é algo cauterizado? Já não entra mais nada ali, já não tem vida naquele negócio. Algo já está duro, está rígido, entende? E às vezes a gente cauteriza o nosso entendimento por conta de excesso de conhecimento, o conhecimento que não nos leva a Deus e não nos faz viver a profundidade de Deus. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, ter as duas coisas caminhando juntas, entende? E a gente consegue, sim, ter um equilíbrio nelas, entende? É verdade. E os dois lados levam à morte, né? Sim. E, às vezes, a gente vê um medo muito grande dentro da igreja, sabe? E aí acaba negligenciando esse poder com medo do engano, de tudo aquilo que o Edu já expôs, né? Só que, da mesma forma, vai nos levar à morte, sabe? E na Bíblia a gente vê que no tempo dos apóstolos já existiam pessoas que usavam disso para os seus próprios interesses. E mesmo assim não cessou, sabe? Alguns morreram, existiam consequências negativas para alguns, mas continuou o mover. Então, assim, o porquê não agora? Sabe? Eu acredito que precisamos estar firmados na palavra, fazer tudo com decência e ordem, porque o Espírito Santo ele não se move em bagunça. O amor precisa estar presente nisso. Em 1 Coríntios 13, né, fala... se nós falássemos a língua dos anjos, mas se não tivesse amor, o que adiantaria? Então, o amor também precisa estar presente nisso. A intimidade com o Espírito Santo que nós falamos, né? Porque é o Espírito da verdade em nós. Então, os nossos ouvidos, assim, vão ficando cada vez mais sensíveis a discernir, sabe? Isso é uma verdade, sabe? Isso não é. Então... A única coisa que nós não podemos fazer é parar por conta do medo. É negligenciar algo tão poderoso que faz parte do caráter de Deus, faz parte de quem Deus é e daquilo que Ele quer para a igreja dele, sabe? Por um medo. Sim. A gente também não pode achar de que, como eu disse, pessoas vão querer isso, talvez usar o poder de Deus para coisas erradas. E isso não é de agora. A gente vê em Atos de que o mágico ele vem, ele pede, né? O mago, né? Ele vem, ele pede, como que eu posso comprar isso? Ei, eu quero comprar isso. Aí a gente vê que depois outros se converteram e tudo mais, mas teve gente que pediu para comprar o poder. E aí os apóstolos responderam, não, isso não se compra, cara. Sim. Isso realmente, existem pessoas que vão querer isso para coisas erradas, entende? Mas a gente que já tem acesso a isso, a gente só precisa fazer do jeito certo. Sim. Entendeu? É verdade. Sim. E como que vocês acreditam, assim, que a igreja, ela sofre quando os seus membros, né, os membros do corpo de Cristo,
negligencia o poder do Espírito Santo, sabe? Porque a gente já entendeu de que é algo que o Senhor deseja que a gente viva. Ele nos chamou para isso. O Espírito Santo é real, o Espírito Santo está dentro da gente. Então, a negligência ao Espírito, né, ao poder de Deus, ela traz consequências. E quais são essas consequências que vocês veem, assim, que a igreja acaba sofrendo, sabe? Quando seus membros, ou por medo, ou por incredulidade, enfim, decidem não viver, sabe, no poder de Deus. Quando a gente fala de igreja, a gente fala comunidade, né? Então, vou dar alguns exemplos sobre a questão do Antigo Testamento. Talvez seja um pouco mais fácil da gente compreender, né? A gente tem o exemplo de Josué, lá no capítulo 9, né, com Acã, 7, se não me engano. Aí, Josué, ele recebe uma direção de Deus e eles começam a entrar na Terra Prometida, certo? Deus estava com eles, só que Deus deu uma direção, qual que era? Não pegue nenhum despojos de guerra quando vocês entrarem na primeira terra. Só que, beleza, era direito do guerreiro pegar os despojos de guerra, não era pecado antes. Nunca foi. É direito de quem venceu, entendeu? Você pega todos os despojos para si. Só que Deus falou, da primeira não peguem nada, consagre para mim. Deus deu uma orientação. E aí o que acontece? Acã vai lá na sua suprema sabedoria e faz o quê? Ele pega uma adaga, uma capa babilônica e 200 ciclos de prata. Quando ele esconde isso na tenda dele, ninguém percebeu nada, né? Eles voltam ao normal e a próxima cidade era a cidade de Ai, né? Que era menor do que a primeira que eles entraram. E Josué até envia menos soldados para lá, né? Só que eles perderam a guerra. Por quê? Porque Deus já não estava mais com eles. Só que quem pecou? Foi só o Acã. E aí quando Deus vai corrigir, aí Josué está orando, né? E o anjo aparece para ele e diz, né, por que você está prostrado, né? E aí o anjo diz, há pecado no vosso meio. E aí entra o nosso papel de liderança, né? Se existe pecado no vosso meio, a gente precisa corrigir isso, entende? Da mesma forma, a gente não pode ser negligente, entendeu? Israel todo pagou por aquilo. E aí Deus ainda deu inúmeras chances para que ele se entregasse, Acã se confessasse, né? Vou chamar uma tribo, aí uma tribo vai vir famílias, das famílias vai vir os chefes, dos chefes vai vir ficar um homem, e tudo isso ele teve opções de se entregar. E quem que pagou? Depois, toda a sua casa, toda a sua família. Então, sim, um membro do corpo que ele anda desalinhado com Deus, ele infecta os outros, cara. Sim. Esse é um problema. Mas, da mesma forma, se uma pessoa se posicionar em Deus, ela pode fazer como Moisés. Ela pode salvar muitos. Entendeu? Ela pode fazer como Abraão, que iniciou algo novo na sua família. Entende? Então, sim, todos os membros são importantes. Não é o pastor que precisa buscar direção para a igreja só. Eu preciso buscar direção para a minha vida. Entendeu? Eu preciso buscar direção para a minha casa. Eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa. Eu preciso viver algo em Deus. Eu não terceirizo mais isso. Tipo, o sacerdócio, sacerdócio que eu digo, questão de depender do intermediador, né? Ele ficou no Antigo Testamento, não existe mais. Hoje a gente já tem acesso direto a Cristo. Então, quando o membro do corpo ele negligencia isso, ele afeta todo o corpo. Porque ainda mais se ele trabalha no corpo. Se ele trabalha na igreja. Porque se ele trabalha e não busca isso, se ele não anda alinhado com Deus, ele afeta todo o seu trabalho, as pessoas que estão com ele. Entendeu? A gente já teve várias experiências com isso. Você vai, você conversa e parece que sabe que não orna, não dá, não adianta, parece que não edifica, entendeu? É porque aquela pessoa está desalinhada. É verdade. Entende? Só que senta com alguém para conversar que está buscando a mesma coisa, que está buscando em Deus, que tem intimidade com o Senhor. Parece igual Maria e Isabel, né? Quando se encontram, as crianças saltam no ventre, né? E parece que está tudo alinhado. É verdade. É algo bem prático, até para a gente conseguir visualizar. Um ser humano, uma pessoa que a sua perna direita quer ir para um lado e a sua perna esquerda quer ir para o outro. É muito mais fácil quando as duas estão dispostas e decididas a pegarem a mesma direção ou cada uma para uma direção. É simples, é claro que vai ser mais difícil. Eu falei Ana e Isabel, é Maria e Isabel. Já botei a Ana na história, vamos lá. Sim. E, assim, por que vocês acham que hoje...
Porque, assim, a gente lê a Bíblia é repleta, né, de sinais, maravilhas e coisas que a gente fica, meu Deus, é realmente sobrenatural. Para quem crê na Bíblia, gente, a Bíblia é sobrenatural. E por que vocês acham que a gente vê muito menos hoje? Porque, né, a gente realmente não vê mais essas coisas no nosso dia a dia. Para mim, essa questão é meio curta e grossa. A Bíblia diz, né, os sinais acompanharão aqueles que creem. Eu acho que se a gente não busca viver nada disso, se a gente não tem isso no nosso meio, é porque de fato a gente não crê. De verdade. A gente pode ter muitas pessoas, mas eu não sei se elas creem de fato. É verdade, pesado. Talvez a gente tenha... Pode ver, o Brasil é um país onde tem a taxa de evangélicos lá em cima. Entende? Mas quando você vai e visita igrejas... Essa semana eu fui numa conferência, né? E vários pastores lá estavam perguntando, como que eu discipulo? Gente, se tu parar para pensar, isso é muito perigoso. Como, dúvidas baixas assim, né? Como que eu discipulo? Como que eu cuido de alguém? Olha, tipo, quão raso tá. Sim. Entende? Então, talvez a gente tenha muitas pessoas, mas talvez nem todo mundo crê. É verdade. Então, se crer, terá. Eu realmente acredito nisso. Se crer, terá sinais. Se de fato as pessoas crerem, buscarem aquilo, eu não consigo imaginar Deus como um pai olhando você querendo fazer algo certo, andar no caminho dele, debaixo da proteção dele, e ele fala assim, eu vou deixar você ir só se arrebentar. Não. O pai, ele quer o bem para o filho, ele quer, não, filho, não é assim, é assado. Não é por aqui, é por aqui, entendeu? Então, é porque ou a gente crê errado, né? Porque não foi pregado errado, porque não foi ensinado errado, né? Ou a gente não quer se relacionar com a verdade. Sim. Às vezes, tipo, a gente passa anos, né? Tendo um relacionamento com Deus e até buscando a Ele, mas querendo que todas as respostas dele e até o tratamento dele em nós seja de acordo com as nossas limitações. A gente dá o limite. O Senhor, você pode ir até esse ponto. Sabe? E aí, quando avança um pouco, eu entendo aquilo dali como errado, me vem medo, me vem insegurança e eu tô saindo fora. Infelizmente, é uma verdade. A gente pode viver uma vida toda vivendo isso, de orar todos os dias, mas sabe quando filho já está decidido que quer fazer algo? Um adolescente, ele decidiu que ele vai ir no aniversário de um amigo. E ele está decidido. E aí, quando ele vai perguntar para os pais, ele vai perguntar, mas ele quer uma resposta. E aí, ele insiste até ele ter essa resposta. Mas, claro, se é um bom pai, ele não vai mudar a resposta por uma vontade do filho. E, nossa, Deus muito menos, sabe? E tem gente que parece que fica a vida toda querendo respostas de acordo com o teu movimento, de acordo com as suas próprias limitações. E Deus, ele é muito além, sabe, daquilo que a gente pode imaginar. Tipo, todo dia a gente pode receber um pouquinho mais de Deus, conhecer a Deus mais um pouco. E ainda assim, nós vamos passar a vida toda conhecendo e ainda vai faltar muita coisa. Somente quando nós tivermos o encontro real de ele vir nos buscar e nós morarmos com ele, que aí nós vamos viver quem ele é na plenitude. Mas a gente corre o risco de viver uma vida toda, sabe? E eu gostaria de ler, sabe, uma passagem que, para mim, traz várias questões que a gente trabalhou até aqui. E esses acontecimentos, né, deixam o meu coração muito inquieto. E eu vou ler lá em Atos 5, a partir do versículo 13. Diz assim: dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, encheram-se de inveja.
os sumos sacerdotes e os que estavam com ele. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Aqui eu consigo analisar várias coisas, sabe? A Igreja de Deus em movimento, cumprindo aquilo que nos foi proposto, levando o Evangelho através do poder de Deus. Só que aí eu trago para os dias de hoje o medo. Porque ali a própria a igreja apontando, digamos assim, trazendo para os dias de hoje, a própria igreja apontando aquilo, e aquilo dali levou a uma prisão, sabe? E aí a gente fica acomodado. A gente tem medo. Sim. Sabe? É tanta limitação na nossa vida com o Senhor, tanto aí acaba limitando a nossa busca, a nossa fé, que a gente fica medroso. Sim. Como covardes, Sim. sabe? Sim. Então, para a gente viver igual eles foram soltos, sabe? Aquilo dali foi um outro milagre que aconteceu. Mas para a gente viver isso, a gente tem que estar disposto a ser preso. A gente tem que estar disposto a ser julgado. Sim. E hoje a igreja olha tanto para o seu próprio ego. Eu falo por mim, sabe? Quando, às vezes, Deus me dá alguns direcionamentos e eu penso, sabe? O que vão pensar de mim? Sabe? Às vezes a gente tem convicção que é o certo a fazer. Mas será que isso cabe neste momento? Mas espera aí, não é Deus que está no controle? Sim. Não é Deus que está conduzindo? Então, como assim cabe no momento? Não, porque quem está conduzindo são homens. Sim. Então, é o medo, sabe? E aí entra ego, entra orgulho, mas tudo isso está por uma intimidade rasa que a gente tem. Levando para o lado do medo, a gente volta até no Gideão. Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Ele estava escondido num lugar malhando trigo, que não era. E os midianitas, eles trabalhavam de uma forma um pouco diferente. Eles trabalhavam de uma forma um pouco diferente. Como que eles trabalhavam? Eles vinham na época da colheita e roubavam toda a colheita antes. Entende? Eles oprimiam todo o povo. E aí, eles estavam escondidos. A gente consegue aplicar isso na nossa vida. Você pega os adolescentes hoje, cara. Estão sendo oprimidos. O quê? Vai na escola. Você não pode... A gente foi tentar fazer uma célula na escola, não deixaram. Sim. Aí tá o povo tudo oprimido. Aí faz o quê? Não, eu vou me esconder no meu lagar aqui, né? E o meu lagar hoje é a minha igreja. Aí eu me escondo aqui. Por quê? Porque aqui tudo bem, aqui eles não vêm. Entende? Aí você está num lugar que é para fazer uma coisa, você faz outra. Entendeu? Se escondendo do que está lá fora, mas Deus não nos chamou para nos reunir aqui, Ele nos chamou para, sim, nos reunirmos aqui e irmos para fora depois. Né? Então, o medo, essa pressão externa, ela não pode guiar a gente, não. E ela trava nós. E se a gente não faz nem aqui, muito menos a gente vai fazer lá fora. Sim. Porque dentro ali, quando eu estou com meus irmãos, quando eu estou em comunhão, é um lugar confortável, é um lugar de segurança, é a casa do Pai. Sim. Então, se a gente não faz aqui, quem dirá lá fora? Sim, é verdade. É fato de que, cara, é o Senhor que faz, né? É o poder sobrenatural do Senhor. Mas precisa de alguém posicionado em Deus, né? Alguém que dá essa liberdade pro Espírito, né? Gente, a gente já tá quase encerrando, mas antes da gente encerrar, para vocês não brigarem com a gente, bem rapidinho, eu queria que vocês compartilhassem uma experiência sobrenatural que vocês tiveram com o Senhor. Cara, eu me lembro a gente conversando aqui, eu me lembro de uma. A mais recente, vamos dizer assim. Que foi uma que me marcou muito, né? Eu lembro, alguns anos atrás, eu não lembro quantos foi... Quando meu pai foi internado, acho que foi... Quanto foi? Do 23, né? Acho que foi 2023. Eu estava normal, vivendo normal. Eu lembro que era uma sexta-feira, a gente estava jogando bola com os meninos da igreja, e daí meu pai simplesmente teve um infarto. Assim, né? E ele teve que ir, a minha mãe levou ele para o hospital, ele já estava se passando lá, né? Tudo assim e tal. Aí ele teve um infarto. E daí eu cheguei e aquilo me tirou o chão. Eu simplesmente me vi do nada sem o meu pai. E aí tá. Quando a gente foi para o hospital, ele já não estava raciocinando mais. Eu fui ver depois, né? Ele já não estava raciocinando mais nada. Ele passou. Quando a minha mãe me falou que o médico disse assim, cara, ele passou 15 minutos de parada cardíaca.
Ele passou 15 minutos sem respirar. Entende? Aí eu fui para o meu professor Google, né? Aí eu vi que quando você passa, acho que é mais de 3 minutos, né? Sem essa oxigenação, ou 5, uma coisa assim, de parada cardíaca. Se voltar, já tem sequelas. Mas a grande chance é não voltar, né? Quando eu me vi naquele dia orando, né? Parece que me deu uma crise de fé, né? E eu orei bem assim, eu lembro certinho, eu disse, Deus, o Senhor abreviou não, né? O Senhor prolongou dias de pessoas na Bíblia, o Senhor fez um dia se atrasar, eu sei que o Senhor pode ir lá naquele leito de hospital agora e prolongar os dias do meu pai. Eu não tenho dúvida de que tu pode ir lá. A tua palavra diz de que em um dia o Senhor tirou todo o seu exército do Egito e das mãos de Faraó. O que é uma pessoa para ti? Sim. E aí eu lembro certinho, acho que foi a única vez que eu, como se ouvisse audivelmente assim, a voz de Deus, sabe? Parece que algo gritou assim dentro de mim, entendeu? Dizendo, eu vou prolongar os dias dele, fique tranquilo. E aí eu fui para o hospital. Quando eu já fui para o hospital, eu já estava sabendo que ele ia ficar bom. Quando eu vi ele lá, ele me deu um joinha assim, meu pai, né? Ele me deu um joinha assim, daí eu disse, cara, o velho vai ficar bem, cara. Glória a Deus. E aí eu precisei ficar com a empresa dele, né? Ele estava tudo embolado, as coisas para fazer. E aí eu não conseguia sair toda hora para poder ir visitar ele, minha mãe ficou com ele, né? E aí eu ia 2 vezes por semana lá visitar ele, né? E quando eu cheguei lá pela primeira vez, depois que ele saiu da internação, né? Já foi pro quarto, a enfermeira chegou para mim assim, ela disse assim, tu tem fé? Aí eu disse, tenho. Aí ela disse assim, porque teu pai é um milagre. Aí na hora, ela falou e foi embora, né? Aí eu disse assim, cara, eu acho que o meu Jesus passou por aqui. Eu tenho certeza que o meu amigo passou por aqui. Aí eu fui lá, conversei com ele, aí no final ela disse assim, ei, sabia que a gente apelidou ele aqui de Milagre dos 15 minutos? Porque eu nunca vi um caso desse acontecer. Aí ela me mostrou o laudo, eu tenho o laudo dele guardado no meio da minha Bíblia antiga. Está escrito lá, morte súbita interrompida. Aí ela disse, a gente colocou isso porque de fato não sabia o que colocar. Nunca aconteceu isso aqui com a gente. Não era para ele ter voltado. E aí eu disse, mas pode ter acontecido sequelas, né? Aí ela disse assim, isso que me impressionou muito, ele não tem nenhuma sequela. Glória a Deus. Sabe, então, esse foi um momento onde eu me vi numa situação de, cara, outro tem fé, outro não tem. Sim. Entendeu? E eu sei que Deus poderia não fazer, eu não ia deixar de servir a Deus por isso. Realmente eu não iria. Não acredito que eu iria me afastar, me entristecer com Deus. Porque eu já vi inúmeras pessoas sendo curadas também. Mas foi um momento onde eu me vi tão perto do meu pai. Do meu pai celestial, né? Sim. Eu me vi tão perto dele, onde eu disse, cara, eu tenho tanta liberdade para pedir isso, por que não? Entendeu? Glória a Deus. Pri. Então, cara, eu tenho lembranças muito fortes, assim, da minha infância. Os meus pais, eles eram líderes do Ministério de Libertação de uma igreja que nós fazíamos parte. Então, teve uma época que a gente entrou em 24 horas de oração nessa igreja. E, cara, eram muitas pessoas sendo libertas durante o culto. Sabe, ninguém precisava colocar a mão, era só as pessoas estarem ali e as pessoas eram libertas, assim. Os meus pais, eles eram chamados, quase todos os dias, sabe, para fazer libertação, para ir atender alguém, mas nesse sentido mesmo de libertação, de cura de alma. E eu tenho essas lembranças assim muito fortes na minha mente, sabe, de um tempo de 24 horas de oração que a igreja viveu e que coisas extraordinárias aconteciam e realmente não precisava de um contato físico. Sabe, era das pessoas estarem no nosso meio ou conviviam com algum membro da igreja e era o bastante para que o sinal acontecesse, para que o milagre acontecesse. Mas eu tenho um momento que, para mim, foi incrível, que foi quando eu fui para a Bélgica. Aos 24 anos, eu fui para a Bélgica para fazer uma escola da Jocum de artes, com ênfase na dança. E para eu chegar lá, já foi um milagre de Deus, porque ele me deu assim tudo em sonhos, né? Mas quando eu fui para lá, eu não tinha domínio
da língua, nem do inglês eu tinha o domínio. Eu fui na fé mesmo, na coragem e por obediência. E aí eu fiquei, na primeira semana, eu queria passar uma semana com Deus, sozinha. Então, eu fui uma semana antes de começar a escola e eu fiquei uma semana com Deus sozinha. E, cara, Deus, ele me conduzia em lugares. Eu tinha uma rua que eu olhava, e era bem perto do hostel que eu estava, e eu olhava para essa rua, e aí no primeiro dia eu já olhei e eu senti meio que vontade de entrar. E aí Deus falou para mim que não era para entrar. E aí aconteceu isso no segundo dia de novo. E aí no terceiro dia eu estava almoçando e o Espírito Santo começou a revelar coisas daquela rua para mim. E não permitiu que eu entrasse. E aí chegou o dia que ele me deu a permissão para entrar naquela rua. E aí eu vi coisas naquela rua que, se eu tivesse visto no primeiro momento, eu ia me encher de medo. Eu não estava preparada para viver aquilo. E isso aconteceu em algumas ruas, em alguns momentos. Sabe, assim, tipo... tu ouvir a voz de Deus como se fosse... O Eduardo aqui falando, tipo, filha, ou como se fosse o pai realmente carnal. Filha, não entra nessa rua, você não está pronta para isso, não é o momento. Claro que não nessas palavras. Mas, assim, como Deus me preservou de viver coisas até mesmo que seriam até perigosas para mim ou que me encheriam de medo, sabe? Então... aquele momento no meu íntimo, no individual, para mim eu vivi tipo coisas extraordinárias, assim, sabe? Do poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Gente, muito bom. Essa conversa me abençoou demais. Deu para rir, deu para chorar. Então, eu não tenho dúvidas de que eu estou saindo daqui edificada. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no teu coração. E eu quero deixar já um convite para você, para a nossa conferência do Imersão. Nos dias 10 e 11 de julho, nós teremos a conferência Imersão, Atos dos que Creem. E eu te espero lá. Deus abençoe.